gente mais uma vez. Ele que é cardiologista, doutor Antônio Gataz. Bem-vindo, doutor. Obrigado, sempre um Carol. prazer. Obrigado mesmo. A gente vai abordar, então vamos falar, como você estava dizendo aí durante o intervalo, a gente conversando, o que mudou, né, das doenças cardiovasculares ligados a esta mulher do século que nós estamos vivendo, gente. Mudou Então, muita coisa, né, doutor? Em 2008, eu fiz um capítulo sobre a saúde da mulher do século XXI, no livro da Valéria Meirelles, uma psicóloga, que ela juntou vários especialistas para falar. E quando eu fiz o levantamento estatístico e descobri que a mulher estava infartando tanto quanto o homem, eu assustei. Isso eu estou falando em 2008. Quando a Juliana entrou em contato comigo para a gente fazer essa pauta, eu estava no Congresso da Sociedade do Estado de São Paulo de Cardiologia e a gente estava manifestando a importância de cuidar da mulher. Olha só, doutor, tudo casou. Mas sabe o que eu vou... Antes de você continuar com os dados, a gente preparou uma introdução com esses dados só para homens e, mais ainda, mulheres terem atenção em tudo que a gente vai abordar nessa pauta. Dá uma olhada. Com mudança de estilo de vida e envelhecimento da população, as mortes de mulheres por doenças cardiovasculares superam as causadas por câncer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as cardiopatias correspondem por 1/3 das mortes de mulheres no mundo, com 8,5 milhões de óbitos por ano, ou seja, mais de 23 mil por dia. Entre as brasileiras, principalmente acima dos 40 anos, as doenças do coração chegam a representar 30% das causas de morte, a maior taxa da América Latina. Tais números acendem um alerta para uma reavaliação das abordagens de cuidados com a saúde do público feminino. A orientação é a adoção de um estilo de vida mais saudável, abandonar o fumo, manter o peso e um programa regular de exercícios são imprescindíveis. O que mais mata? Pode, doutor. A gente já voltamos aqui. O doutor já estava contando o que ele quer explicar realmente. Vamos começar por aí, então. Vamos lá. Então, o que todo dia a gente tem uma pauta médica e a gente sempre fala o que mais mata no Brasil e no mundo. Doença cardiovascular, infarto e derrame. Segunda coisa que mata é câncer. Terceira coisa que mata é a morte acidental. Isso é no mundo. Sim, sim. E a quarta é a infecção, a pneumonia. Generalizada? A gente tem a doença cardiovascular, desculpa que hoje eu estou um pouco atrapalhado. Imagina. Doutor. Cardiovascular, câncer, acidente e infeccioso. Então é isso mesmo. Certo. Ou a pessoa teve infarto ou um derrame, ou ela teve um câncer, ou ela teve uma queda, ou ela teve uma pneumonia e morreu. Tá. Então essa é a estatística. E a gente fala em doença do coração precoce, falava, que eu estava comentando agora há pouco, que era precoce quando uma mulher antes dos 65 sofreu infarto e um homem antes dos 55 sofreu infarto. Tá. Só que hoje, devido a essa vida moderna da mulher, que eu comentei ontem com uma paciente, ela trabalha tanto quanto o marido e ela chega em casa e tem que cuidar da casa e fim de semana ela não está de folga. Então a mulher ela adquiriu a responsabilidade total da casa e também, infelizmente, mulheres, vocês adquiriram os maus hábitos do homem. Comer, beber, fumar, sedentarismo. Então, isso fez com que a mulher passasse a estar do ladinho do homem no infarto nos dias de hoje. Doutor, é importante a gente analisar, porque isso é uma questão comportamental, uma mudança de comportamento com o passar dos anos e que é perigosíssima, porque muitas vezes, você até já comentou aqui no programa, que a gente tem uma proteção maior e quando chega a menopausa, muda tudo. Mas isso mudou por conta desses maus hábitos. Entendi. Então, assim, a gente tem uma coisa, como a gente vai falar da mulher mesmo, tem uma coisa assim, os fatores de risco tradicionais. Se você perguntar, alguém teve um infarto ou um derrame, né? Eles são doenças das artérias, doenças cardiovasculares. Você pode perguntar, é colesterol o problema? É cigarro? É obesidade? É hipertensão? É tabagismo? Alguma coisa tem, não é do nada que teve, entendeu? Só que a mulher, infelizmente, ela tem umas outras coisas curiosas. Por exemplo, uma mulher que tem diabetes na gravidez, ela acaba tendo mais doenças cardíacas. Uma mulher que tem hipertensão na gravidez tem mais doenças cardíacas. As doenças autoimunes, as doenças reumatológicas, as colagenoses,
elas são mais comuns em mulheres. E aí a gente vê mulheres com doenças arteriais muito mais graves as que têm as doenças reumatológicas. Mas, doutor, no caso das mulheres, os sintomas, a apresentação, eles vão ser parecidos com os homens? Essa pergunta aí é maravilhosa. A mulher é subestimada quando ela chega infartando no hospital. Isso daí é uma coisa assim absurda que a gente sempre coloca. A mulher, quando ela tem, primeiro, o coraçãozinho da mulher é menor. Ah, vamos mostrar. As artérias que a mulher tem, elas são mais fininhas. As paredes do coração são mais finas. Né? Então tem toda uma anatomia diferente no coração da mulher. Entendi. E quando ela infarta com menos cálcio nas coronárias. E muitas vezes tem uma entidade chamada MINOCA, que é o infarto sem entupimento de coronária. Nossa. Então a mulher chega lá e ela é assim, isso é frescura, isso daí é nervoso. Ela é sempre tratada dessa maneira. Entendi. E aí o infarto, quanto mais tempo demora para ser tratado, mais sequela deixa. Mais risco, né, também. E aí a sequela, tipo assim, o coração vai dilatar, e isso vai levar a insuficiência cardíaca, que leva ao aumento da mortalidade. E tem algumas coisas mais comuns na mulher, a gente fala da síndrome do coração partido. Não sei se você já ouviu falar, síndrome de Takotsubo. Explica pra gente, doutor. Parece que é uma coisinha romântica, mas a verdade é a seguinte, quando você pega uma pessoa que teve um infarto. O infarto, diagnosticado pelo laboratório, as enzimas do músculo cardíaco ficam elevadas. Tá. Então quer dizer que uma área entupiu e necrosou um tecido do coração. Então deu infarto do miocárdio. Você faz o cateterismo, as artérias estão limpas. Você vê o músculo cardíaco, ele está meio paralisado. O coração partido é porque essa parede que ficou paralisada, parece que o coração está quebrado. Por isso que chama coração partido. Tá. É que as pessoas associam essa síndrome porque normalmente ela é desencadeada num ataque de adrenalina. Então eu tenho 2 casos do consultório. Uma foi numa discussão com o filho, de tipo botar o filho para fora de casa. Logo depois ela teve a dor no peito, dor de infarto. Foi para o hospital, fez o ecocardiograma, viu que o músculo não estava movimentando, as enzimas de infarto, ficou na UTI, fez o cateterismo, não tinha nada. O que aconteceu depois? De um tempo, o coração se recuperou. É isso que eu ia te perguntar, ele tem essa... Nessa síndrome, uma das características é que ele consegue retornar ao seu movimento normal. Olha só. Mas tem outras entidades que a gente não conhece bem, que a mulher infarta sem ter essas alterações. Outra coisa, com o tempo de Covid, eu tive uma paciente, coitada, ela ficou mais de 24 horas, ela é nova, tem 56, 57 anos hoje, e ela ficou mais de 24 horas passando de hospital em hospital e ela estava infartando. E no final da história, o infarto dela foi uma mistura de talvez uma miocardite por causa de Covid. Só que ela ficou em vários hospitais. Gente. Foi assim, uma desgraça. Mas então, a dor, ela é presente também, assim como no... A gente uma vez conversou. A dor, às vezes, não é tão típica. Mas a dor típica, pessoal, é assim. Quando eu tenho uma dor de infarto, que a gente chama de angina, é uma dor porque minha coronária obstruiu, não está passando sangue para o músculo cardíaco. Normalmente uma dor que dá pavor. A pessoa fala assim, nossa, isso aqui eu nunca senti na vida. Não é uma pontadinha embaixo da mama, que seria gases, não é uma pontadinha na clavícula, não é do lado esquerdo. Né? A dor cardíaca, de modo geral, um Lima Duarte, ele está infartando com a mão aqui no meio do peito. Né? Ele não está com a mão aqui do lado. Né? Então o artista bom, ele põe um infarto aqui, é uma dor muito violenta. Mas às vezes essa doença, que nem uma apendicite que não dá dor clássica do lado direito, ela vem com uma dorzinha no queixo, uma dor no cotovelo. Generalizada, família. Tem uma moça que teve há uns 2 anos atrás, 62 anos, para mim é moça, e ela chegou com uma dor no braço esquerdo e ela tinha 9 coronárias entupidas, infartou, e era uma dor no braço esquerdo. Então assim, a mulher tem que ser mais valorizada quando ela procura um pronto atendimento. É verdade.
Doutora, eu já volto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Aproveitem para mandar perguntas, então. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças de hábito. O que a gente pode fazer, então, para prevenir que cheguem nesse estágio. E a gente comenta aqui algumas coisas que você destacou. Perguntinha, Fu, para o doutor? Tem perguntinha? Daqui a pouquinho? Vamos lá. Doutor Gataz, vamos falar dessa questão, porque quando a gente pensa exatamente isso, agora eu acho legal quando a gente tem essa ilustração, poucas pessoas falam que o coração da mulher é diferente do coração do homem, que a estrutura das veias é diferente, e aí como é que a gente quer levar uma vida com os hábitos ruins, iguais dos homens, com a parte fisiológica diferente? Não vai dar certo. É muito diferente, e assim, às vezes a gente vê... o diabético, por exemplo, tem uma anatomia também desfavorável das artérias coronárias, e a mulher com essa particularidade, a mulher diabética, hipertensa, voltando a um assunto, no mundo, o fator de risco que mais mata homem e mulher é a hipertensão arterial sistêmica. Isso tem que ser levado em consideração, por quê? Porque a gente tem uma doença silenciosa. Então, se a pessoa não vai no médico e faz uma avaliação, pelo menos uma vez por ano, não vai descobrir. Uma pergunta que eu coloquei lá no Insta para o pessoal, eu ainda marquei você, que era assim, o que mais mata a mulher? É o câncer de mama ou o infarto? E agora, hein? E onde é que a gente fez um trabalho lá na Sociedade de Cardiologia do Estado, sobre Tudo por Elas. A gente está procurando que a mulher vá se prevenir, porque a mulher vai no ginecologista todo ano. Mas não é a segunda causa de morte o câncer de mama? O primeiro é o infarto e o AVC. E o AVC hemorrágico, que é quando estoura uma artéria do cérebro, é causado por falta do controle da pressão alta. Olha, e qual que é o sintoma da pressão alta? Nenhum. Nenhum. Então tem que ir no médico, tem que passar pelos exames e seguir as recomendações. Agora, de um modo geral, quais são essas recomendações? Como a mulher, porque, doutor, é claro, a mulher gosta também de se divertir no final de semana, vai ali, vai tomar o vinho, vai sair com as suas amigas ou vai sair com a família, numa viagem vai querer estar num lugar comer um doce, uma comida diferente. Sim. Mas como que tem que ser a rotina desta mulher? Então, vou falar o seguinte, aqueles fatores de risco clássicos que fazem o infarto, que são alguns, você não escolhe, a hipertensão você não escolhe, né? Agora, o tabagismo você escolhe. Então, a gente tem que prevenir o tabagismo. O Brasil, a gente não faz ideia, mas nós somos campeões em prevenção do tabagismo. Tá? E lembrar dos VIPs, dos cigarros eletrônicos, que eles estão entrando no mercado e dando muita doença coronária. Aí, a outra questão, a obesidade e o sedentarismo. Eles estão em conjunto, né? E a obesidade vai causar, às vezes, a hipertensão e o diabetes. Então, assim, não precisa ir muito longe, não precisa ir numa academia, não precisa ir fazer coisas... Mas, assim, começa pela noite dormindo bem. Todos os médicos dizem isso, né? Começa por uma noite... Porque a noite mal dormida aumenta níveis de adrenalina e cortisona que vão gerar hipertensão, obesidade, diabetes, irritabilidade. Eu trabalho no consultório com sono. Então, porque os hormônios da noite... Tem um que regula a saciedade e outro que regula a fome. Eu trabalho no consultório com a polissonografia, que a gente faz uma polissonografia portátil, e aí a gente consegue dar diagnóstico todo dia. Em vez de ir no laboratório com aquela máscara, com aquilo tudo, a gente consegue com o aparelho no dedo fazer o diagnóstico. E a gente vê pacientes que estão mal controlados da hipertensão, que estão irritados, que estão com perda de memória, e um monte de sintomas, tudo porque dorme mal. Gente, é grave. A gente fala, né, gerenciar o estresse e tudo aquilo. Claro que é difícil com a vida que a gente leva, por isso essa mudança de comportamento, porque a gente está tão estressado que a gente acaba descontando das formas que geram o prazer imediato. Quando a pessoa fuma ou ela come, ela tem alguma ansiedade que ela quer saciar. E ela podia saciar com atividade física, podia saciar com música, com leitura, com alguma outra coisa, mas ela vai no que é mais fácil, comer, beber, fumar. E ter ali o prazer imediato. Enfim. Vamos colocar a perguntinha, doutor? Tem claro, perguntinha para você, que escreveu para a gente na tela, olha lá. Obrigada, Dani, um beijo. Qual o exame específico para saber se há entupimento na veia? Tá, a gente começa pelo exame mais simples que tem, é o teste ergométrico. Se você levar o seu carro no mecânico, o carro está lá no ponto morto, o mecânico vai acelerar para ver se tem algum sinal de problema no motorzinho. Aqui é igual. Teste ergométrico é uma triagem básica para se fazer. Perfeito. Tem e depois mais? começa, vai
vai seguindo para outros exames. Esse é o básico. É o básico. Próxima perguntinha, olha lá. Obrigada, Miriam, um beijo. Já faz tempo que fiz exames. Problema na válvula mitral. Esses dias senti um desconforto no peito. É necessário sempre refazer esse exame? Tenho casos de infarto na família. Então, infarto é uma doença de coronária entupida. Então, esse modelinho aqui da artéria toda entupida, toda doente, ela pode aparecer só porque tem idade. Isso tem a ver com infarto. E o problema de válvula é outra coisa que não está relacionada. Então, assim, o ecocardiograma é um exame bom para falar de válvula. Às vezes tem uma alteração que é insignificante, mas se tem histórico de infarto na família, principalmente precoce, tem que ver se não tem problema de colesterol, proteína C reativa elevada, obesidade, sangue anualmente no teu médico. E o eletro, doutor? Onde entra o eletro? O eletrocardiograma ele é bom na sala de emergência. Entendi. Então a pessoa está infartando, ele é bom, porque o eletro, a gente fica cego com ele. O teste ergométrico é um eletro de esforço. Tá. Então o eletro sozinho de repouso não ajuda muito, mas o que ajuda muito ainda é a cabeça do médico. Você pega uma mulher que usa anticoncepcional, 45 anos de idade, e fuma, está obesa, essa mulher tem 18 mais vezes chance de infartar que uma mulher que não tem esses hábitos. 18 mais vezes chance. Então você não precisa fazer nenhum exame, é só você fazer o questionamento para a pessoa, você já sabe o risco dessa pessoa. Tá certo. A gente tem 1 minuto. Tem uma pergunta que o doutor pode ser bem objetivo, Fu? Vamos ver. 1 minuto. Carol, minha xará, obrigada, beijo. É verdade que dor de infarto é igual a uma dor de gastrite? Tive uma dor de estômago que pensei que estava infartando. É muito parecida. Muitas vezes o paciente está tendo infarto, a dor na boca do estômago, você vê? E ele está tendo esse quadro. Só que essa dor é mais um aperto, não é uma azia, não é uma queimação. E às vezes vem alguns comemorativos juntos, como dor na mandíbula, dor no braço, no outro. Né? Então, assim, mas realmente uma dor muito intensa na boca do estômago tem que ser valorizada. E tem que ir para o hospital. Doutor, obrigado. Você volta, doutor. Eu volto. A gente tem os segundinhos finais, então 30 segundos. @ cardiogataz, 10 segundinhos, doutor. Então, não é assim, que hoje a gente perdeu a dona Maria Luísa Macanhã Fontana, amiga, paciente, queria deixar uma mensagem para a família, dos meus sentimentos, família que hoje é como se fossem meus irmãos e minha família, minha mãe. Um beijo para a família. Obrigada, viu, doutor, por vir, viu? Obrigada por ter vindo hoje. Os nossos sentimentos também. A gente volta amanhã, 13h. Beijo.